Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos e todas. Estamos na nossa EBD. Vamos falar hoje de característica do discipulador. Vamos falar de características desse discipulador, que é aquilo que nós queremos, aquilo que nós vamos trabalhar nessa manhã e aquilo que nós queremos deixar claro para toda a nossa igreja do Piauí. Eu preciso que você me acompanhe nessa manhã, certo? Então vamos iniciar. Pode botar o slide aqui para... O slide. Pronto, vamos lá. Discipulador e o poder transformador da palavra de Deus. Pode passar? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções dos corações. Ok? Um primeiro ponto que a gente tem que entender a partir do discipulador é que ele não vai fazer nada sem a palavra de Deus. Ele tem que caminhar sobre a palavra de Deus. É isso que interessa na caminhada de discípulo e discipulador. Porque o que gera o crescimento, o que gera a transformação da mente é a palavra. Lembro muito quando o pastor Emanuel, sempre quando ele dá instrução para a gente, ele fala de relacionamento intencional, ele diz, se você for numa padaria, se você for numa lanchonete, se você for fazer qualquer coisa, tenha um tempo com a pessoa, mas não esqueça da palavra, porque o que vai transformar a mente, o que vai penetrar no mais profundo é a palavra. E ela é o ponto espiritual do negócio. Porque o lanche, você pode lanchar com qualquer pessoa, você pode fazer qualquer coisa, você pode expressar amizade, você pode expressar carinho, mas transformação só vai acontecer se tiver palavra. E aí, como nós podemos ver, a palavra é que vai penetrar lá no mais profundo e separar juntas e medulas, alma e espírito. Significa que ela discerne tudo o que existe dentro de nós. É aquele negócio que a gente fala às vezes, meu Deus, fulano, cicrano é tão difícil, não vai dar para ganhar essa pessoa, a gente não vai conseguir. Fulano eu já desisti dele, ali é assim, ali é assado. Mas não é esse papel, ele é seu, mas você tem que entender que ao lançar a palavra, ela tem o seu próprio movimento, e há um movimento através do Espírito. Então, quando ela entra, ela vai sim esquadrinhar, ela vai vistoriar tudo que há dentro daquela pessoa, tudo aquilo que pode ser mudado, moldado conforme a vontade do Senhor. Então, tudo parte da palavra de Deus. Se tem palavra, óbvio que terá transformação. Esse é o cuidado, porque às vezes a gente se acostuma com comunhão, a gente gosta da presença, mas temos que entender que a palavra é que vai dar o ritmo do processo. É a palavra que vai dizer se aquela pessoa vai ou não ser um discípulo conforme o caráter de Jesus. É a palavra, não tem como sair dela. Amém? Pode passar? É um outro ponto para a gente separar um pouco as coisas, o centro do relacionamento do discipulado. É importante o discipulador, ele ter algum discernimento quanto a isso. Porque nessa palavra, nós vamos pegar essa primeira parte do texto, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. No discipulado, a verdade da palavra de Deus tem que ocupar o centro dos relacionamentos, levando
todo discípulo a ser cristocêntrico, experimentando Jesus como o Logos, Jesus como a própria palavra. Eu tenho que entender que o princípio de tudo, a palavra ela é viva e ela é eficaz, segundo o texto. A partir do momento que eu estou na palavra, existe vida ali. Eu não estou passando qualquer coisa para aquela pessoa. Eu, como discipulador, eu estou passando vida. Mas, ao mesmo tempo que a gente passa vida, eu tenho que entender, absorver no meu coração, na minha mente, que aquela palavra, segundo o texto, e que de fato ela é eficaz. Se tem palavra, vai acontecer. Porque na vida, na própria presença de Deus, na vida, nós temos que entender que a ação da palavra, ela tem a sua eficácia. A gente pode, como eu já disse, a comunhão é muito boa. A cultura de igreja é muito legal. Mas se não tem palavra, aquela pessoa, provavelmente, se ela se relaciona com você, ela gosta muito, porque a palavra ela gera vida. Mas quando ela for para um outro ambiente, para uma outra cultura, automaticamente ela vai fazer parte daquela cultura. Se ela não tiver uma mente renovada, uma mente transformada, Romanos 12:2 vai falar isso, da renovação da mente, da transformação da mente, que a renovação significa coisas novas. As coisas velhas elas têm que ser deixadas no passado e aquela pessoa ela começa a vivenciar novas coisas, novidade dos céus, novidade de Deus, e depois uma transformação, uma mudança, uma metanoia, e a cabeça ela começa de fato pedir, exigir a presença de Deus na vida dela, porque a partir do momento que você prova daquilo que Deus é, com uma mente renovada, com uma mente transformada, as coisas elas começam a fluir de forma, aí eu vou falar de forma natural, mas eu quero que você entenda também o lado espiritual do negócio, certo? Pode passar? Sumiu aqui. Relacionamentos de confiança que possibilitem a vulnerabilidade. Portanto, confessem seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Aqui, uma coisa que a gente não gosta de ser é vulnerável. Porque ser vulnerável, a palavra vulnerável, ela vai trazer um sentido de exposição pela exposição. Isso é um perigo, eu imaginar que eu estou sendo exposto diante de um processo bíblico. Eu depreciar um sentido de cura espiritual apenas por uma palavra secular que vai me desmontar, que vai me desmanchar, que vai me deixar aberto. Aí a gente pensa que a gente vai ficar aberto, vulnerável a qualquer coisa. Não, a nossa vulnerabilidade, ela tem que ser no Senhor. Eu tenho que estar aberto ao tratamento, à cura, a minha exposição tem que ser na presença de Deus. Aí fala de um sentido de confessar os pecados uns aos outros, para que eu possa ser curado. E depois fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz, é poderosa em seus efeitos. Mas eu tenho que absorver também isso na minha vida. Eu, como um líder, como um discipulador, eu não preciso ter vergonha de ser vulnerável. E eu sei que isso é uma dificuldade, porque no nosso tempo nós estamos falando de homens e mulheres fortes. Mas vulnerabilidade nesse sentido para a palavra de Deus, para a presença de Deus, para uma cura espiritual, ela dá mais um sentido de força do que de uma exposição de algo que deprecia a tua vida ou te deixe humilhado em outra situação, qualquer outra situação humana. Não, é mais um sentido de te potencializar,
Porque um cristão que tem uma área da vida curado, ele é alguém que tem um potencial fantástico no futuro. Então você tem que se deixar ser tratado. Eu quero ver com você, para que você entenda mais claramente, será se quando Jesus, ele chora ali no Getsêmani, prestes a ser entregue para os soldados, para o sinédrio, será se Jesus ele estava vulnerável? Será se Jesus estava fraco? Eu acredito que Jesus passa sim por angústias humanas, mas ele mostra também que um grande líder, um homem que arrasta, lidera, conduz uma multidão à salvação, ele também tem que se dobrar e se voltar ao propósito. Mas Jesus naquele momento, eu estou comparando, mas Jesus não precisava ser curado de nada. Jesus era o cordeiro que não tinha pecado, não tinha mancha, e eu não vou dizer nada aqui além disso. Mas eu quero que você entenda que não tem a ver com uma vulnerabilidade humana, não só, mas algo espiritual, algo divino. Porque sobre a nossa liderança tem um plano divino. Sobre a vida do discipulador tem um plano divino, que é totalmente espiritual. Nós temos o homem natural, que ele tem que fazer esforço para buscar aquilo que é de Deus. Existem disciplinas que precisam ser exercidas para que a gente se aproxime mais de Deus. Isso pode ser humano, pode ser aquilo que a gente pode corrigir, a nossa passada na caminhada, ótimo, mas tem o homem espiritual, o homem e a mulher espiritual. Isso nós só vamos conseguir alcançar voos maiores, coisas maiores na presença, com disciplina espiritual. E uma das coisas é ser vulnerável nos relacionamentos, no sentido do discipulado, certo, gente? No sentido do discipulado, não vá se abrir. Eu gosto muito quando o Luciano Subirá, ele diz, não exponha suas feridas para qualquer um, porque ao expor as suas feridas, as moscas podem pousar. Então, mosca vai dar larva, vai dar bicheira e vai cair uma parte do membro. Então, eu quero que você entenda que não é ser vulnerável para qualquer pessoa, é se abrir num processo bíblico, num processo espiritual de discipulado, certo? Tanto o discípulo se abrir com o discipulador, quanto o discipulador se abrir com as suas lideranças. Esse é um processo altamente espiritual e de cura. Aquele que é discípulo e que deseja e tem no coração o desejo de discipular, que esse é o processo natural e espiritual de igreja e vida com Deus. Se eu sou discípulo, lógico que o meu desejo tem que ser discipular pessoas, porque é um processo que eu estou sendo cuidado, mas eu entendo que ao ser cuidado eu vou cuidar de outras pessoas também. Então esse processo de vulnerabilidade, ele é interessante no sentido de nos enxergar, de olhar para aquela pessoa que está me acompanhando, do líder que está me acompanhando, o meu discipulador, e entender que aquela pessoa ela é uma pessoa de confiança, que aquela pessoa é uma pessoa que eu posso me abrir com ela e posso ser curado das minhas feridas. Certo? Pode passar. Confiança, justamente esse ponto, confiança e transparência. Confesse os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros. São fundamentos para um relacionamento frutífero e que produz crescimento. Nós entendemos que o crescimento quem dá é o Senhor, não é isso? O crescimento ele é de Deus, mas num processo espiritual, eu entendo que quando Deus ele habita em mim, aí eu estou falando de uma coerência espiritual, coisas espirituais. Quando eu entendo que Deus está em mim, eu entendo que o crescimento de Deus está sobre a minha vida. Paulo plantou, o outro regou, tudo bem, mas quem dá o crescimento é Deus. Parece que a gente vai jogar uma semente de qualquer jeito, que a gente vai regar de qualquer jeito, quando a gente quiser, e esperar um belo dia o Senhor ele dá o crescimento. Eu gosto de falar não a partir da semente, mas a partir da pessoa.
A gente às vezes lança a semente de forma irresponsável. Lançar por lançar. Falei de Deus, preguei, deixei pronto. Que frutifique, que dê alguma coisa, que caia no solo fértil, que não caia à beira do caminho. Não tem nada a ver com a minha vida. Até parece que a gente está alheio a todo um processo bíblico, a todo um processo poderoso que está sobre a vida da igreja e sobre a minha vida, como um discipulador, como um líder, como alguém que vai potencializar a igreja. Aí quando eu olho essa situação, eu não consigo me enxergar num processo de crescimento. Porque é quase que, não, isso não é humano. O crescimento, ele é de Deus, essa é a parte de Deus. Certo, quem dá o crescimento é Deus, mas tudo que envolve a presença de Deus está na minha e na tua vida. Uma coisa simples que nós temos que também entender é que o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo de Deus, certo? Ele não é uma força qualquer que está por aí que o Senhor pegou e deu para a igreja. Não. Ele é algo interno do Senhor. Então, através do Espírito, no falar, nós conseguimos ganhar. Isso pode ser uma plantação, mas ao mesmo tempo que eu ensino, eu produzo o crescimento daquelas pessoas. E a palavra traz algo bem interessante quanto a mudar da papinha para comida sólida. Então, é como um bebê, que a comida dele tem que ser aquela, porque aquele é o tempo necessário para que ela consiga absorver os nutrientes e ter o seu processo de crescimento. Então, ele não vai conseguir comer outra comida, não dá. Então, tem que passar por esse processo da papinha. Mas o intuito é que chegue até a comida sólida. Mas quando eu tiver alguém na comida sólida, eu já tenho alguém num processo de maturidade, eu já tenho alguém num processo mais sólido, que já está buscando ou está apto a ser um discipulador. O que vai dizer o tempo, a hora certa, é se a pessoa ela mergulha na palavra, se a pessoa ela tem retidão, ela tem um caráter transformado. E o reflexo do caráter transformado de uma pessoa, de um indivíduo, ele reflete em toda a vida e missão da igreja. Porque uma pessoa transformada, o que ela vai querer é pregar a palavra, ela vai querer levar isso para outras pessoas, a gente vai ver o serviço dela no dia a dia, na vida e missão da igreja. São projetos, são coisas que ela vão desenvolver. E aí um outro reflexo é a formação de uma nova liderança. Você não olha para a pessoa e diz assim, hoje a pessoa ela pode não dar nenhuma resposta, mas eu entendo que num processo de confiança, num processo de abertura, essa pessoa ela vai sendo tratada, ela vai sendo potencializada, e aquela pessoa que antes você olhava e dizia assim, acho que não vai conseguir romper, acho que não vai dar, aquela pessoa ela pode te surpreender. Esse é o crescimento de Deus, mas você nunca desistiu. Não é você desistir e esperar o crescimento de Deus, não. É você continuar acompanhando e vendo o crescimento da pessoa. Porque parece que a gente planta, rega e chuta a pessoa e diz, uma hora tu cresce. Não, no processo de discipulado existe um relacionamento intencional, e é um relacionamento de amor. Você vai querendo produzir o crescimento naquela pessoa. E de fato, em algum momento da sua caminhada, o crescimento ele vai ser aflorado, e a igreja vai provar do crescimento daquela pessoa que você plantou, regou, investiu, para que de fato, no processo de discipulado, a igreja prove dos frutos que você trabalhou. Esse é o processo. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que nos dedicar. Esse é um processo. E no processo de confiança e transparência, no processo de cura, vai ser importante o próprio relacionamento intencional seu, do discipulador, com aquela pessoa que você quer potencializar ela. Porque ela não vai se abrir para qualquer coisa. Ela não vai falar para qualquer um. Tem gente que tem a sua vida aprisionada
porque não consegue de fato expressar as suas dificuldades. Então, talvez aquela pessoa tenha um futuro fantástico na presença de Deus, mas talvez não cresça, porque ainda tem algumas amarras na sua vida, no seu coração. E dentro de um processo de grupo de aliança, nós temos que movimentar o grupo também na cura espiritual, num processo de confiança e transparência. Mas você é que vai exigir isso da pessoa com o seu caráter. Você se mostrando uma pessoa confiável, uma pessoa sólida, uma pessoa firme, de fala firme, uma pessoa confiável, um discipulador de fato, você vai conseguir que outras pessoas se abram com você. Mas isso tem que acontecer. Esse é um processo que não pode, de maneira nenhuma, passar em branco. Ele tem que acontecer. A pessoa tem que, de fato, se abrir e se curar das suas feridas, tirar as suas amarras, para poder ela avançar para um outro nível. São fundamentos dentro do processo do próprio discipulado, e o discipulador, ele é muito importante em tudo isso, porque é ele que vai conduzir. Pode passar? Para sermos curados, damos permissão a Deus para transformar nossas vidas quando nos abrimos com outros e confessamos nossas falhas. Permitimos que o Espírito Santo trabalhe no nosso interior, na medida que nos abrimos para outras pessoas que caminham conosco. E como nós também estão dispostas a crescer. Perceba que aqui tem uma trava, para que eu seja curado. E todo mundo que quer crescer, primeiro precisa saltar ou passar por algumas etapas, e essas etapas são de cura. Nós temos que passar por processos, e aí você pode dizer, processos simples de cura. Para mim são processos profundos, processos complicados, porque não quer dizer que, mas você tem uma facilidade. Não, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que nós temos que romper com coisas na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa crescer. Talvez você já seja um discipulador e uma discipuladora, mas você precisa, de fato, romper com algumas coisas para ser curado e passar para um próximo nível na presença de Deus. Isso faz parte da vulnerabilidade. Ser vulnerável na presença de Deus. E entendam só, quem chegou agora, quem está vendo agora, não é ser vulnerável segundo um conceito humano, um conceito secular, mas o vulnerável para Deus, num processo de discipulado, aberto, exposto para uma cura, para uma transformação, para uma mudança para um outro nível. Talvez Deus tenha coisas fantásticas para liberar para você amanhã, mas isso está sendo protelado, você está jogando sempre para amanhã, por conta de uma cura, de algo que precisa ser depositado, exposto hoje. Mas você não vai expor para qualquer pessoa, você vai expor para o seu discipulador, para a sua discipuladora. É por isso que o processo de discipulado na vida e missão da igreja, ele é muito importante para o crescimento. Não é um crescimento desordenado, não é um crescimento à toa, você não é avulso, você é ligado a alguém, você é ligado a uma pessoa, existe uma construção espiritual sobre a tua vida e sobre a minha vida. Nós temos um processo de filiação espiritual, nós temos um processo de filiação com Deus celestial, temos o processo natural do pai de carne, mãe de carne, e temos o nosso processo espiritual de filhos na fé. E o discipulado, ele produz isso, como de fato um filho que se relaciona bem com os seus pais, né? Que tem um processo de respeito, de amizade, de carinho e de crescimento. Toda família, o interessante é que você consiga depositar princípios, e aí, claro, esses princípios são bíblicos,
e você consiga potencializar ele em toda a sua caminhada. Provavelmente você vai, como família natural, você vai querer que essa pessoa estude, que ela alcance posições, que ela alcance lugares, você quer o melhor para essa pessoa. No processo de discipulado, processo de filiação espiritual, também é a mesma coisa. Você vai querer que essa pessoa, ela cresça na fé, que ela seja um discipulador assim como você é. O problema é quando nós não temos essa mentalidade de discipular, de cuidar, de inspirar pessoas. Então nós não vamos conseguir imprimir isso em outras pessoas. Não vamos. A gente vai ficar sempre numa dependência de que algo aconteça. Algo espontâneo e também de forma esporádica, de ano em ano aí alguma coisa aconteça. Não, mas nós temos um processo de discipulado, que é um processo bíblico, que Jesus nos ensina, e é isso que nós temos é nisso que nós temos que caminhar e é nisso que nós temos que trabalhar. Pode passar? Responsabilidade no processo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, 17. Um extraindo o melhor do outro e potencializando na construção dos relacionamentos. Certo? Aqui nós temos um processo de crescimento, em que o discipulador, ele vai trabalhar a vida do discípulo a ponto de deixar ele como tem que ser. E aí nós encontramos aí uma semelhança, porque é ferro afiando ferro. Existe um trabalho mútuo, e nós trabalhamos, acredito que você já ouviu muito isso, no pastoreio mútuo, o cuidado uns dos outros. Eu tenho um cuidado com você, você tem um cuidado comigo, mas no processo de discipulado, eu sou o responsável direto pelo seu crescimento. Mais uma vez, quem dá o crescimento é o Senhor, mas eu não posso negligenciar as disciplinas espirituais e não posso negligenciar aquele que foi colocado nas minhas mãos para eu cuidar. Não dá. E então eu tenho que, no processo de ferro, afiando ferro, eu tenho que potencializar a outra pessoa, certo? Pode passar? Assim como o ferro afia o ferro, a responsabilidade mútua significa autorizar seus parceiros de discipulado a exigirem que todos cumpram os compromissos que assumiram uns com os outros. Eu já quero colocar também aqui um processo de supervisão, de liderança. Aqui a gente tem alguns pontos interessantes que não só do discipulador e o discípulo, mas num processo de, se eu estou nesse processo de ferro afiando ferro, eu não vou ligar só do discipulador ao discípulo, mas em todo o sistema no qual eu estou inserido de igreja. Na verdade, se eu sou discipulador, eu tenho um discipulador, eu tenho alguém que me acompanha, porque isso faz parte do processo. E nesse processo, eu também sou potencializado. Eu tenho que prestar conta. Eu tenho que, de fato, me desenvolver naquilo que é colocado diante de mim, que é um processo para todo o crescimento da igreja. Eu não posso romper com toda a estrutura, porque isso tudo faz parte de uma visão de ser uma igreja de discípulos e discipuladores. Isso faz parte da nossa missão, isso faz parte de tudo aquilo que estamos querendo construir na igreja no Piauí. E se eu estou rompendo com esse processo de honra, de princípios, eu na verdade estou saindo dele. Eu não estou cumprindo com a minha parte, certo? É ferro afiando ferro, então eu tenho a minha parte nesse processo. Ok? Pode passar? Só um ponto, volta aí, Tiago. Nesse princípio, uma outra coisa que a gente não pode deixar de citar é quanto a, se eu entendo do ferro afiando ferro, eu tenho que entender o processo do atrito, do contato, e eu tenho que ter esse discernimento de um princípio de obediência. Aí eu vou colocar um princípio também de submissão,
que é muito importante para o cumprimento de todo o processo, para que ele possa ser, aí eu vou colocar finalizado com multiplicação, mas para que eu possa prestar conta de tudo aquilo que eu estou vivenciando na presença de Deus e dentro do processo que está diante de mim, certo? No processo de submissão, nós entendemos que estamos debaixo da mesma missão, aquele que exige de mim está na mesma missão que eu, e eu exijo de outro, estamos na mesma missão, nós estamos caminhando lado a lado para o crescimento da igreja. Você tem que entender que você faz parte disso comigo, certo? Eu não estou acima de você, nós estamos caminhando lado a lado para um crescimento. Mas eu tenho que entender que a submissão, ela não é só sobre números, só sobre cálculos, só sobre... Não, mas ela é mais sobre o amor. Quando eu deposito amor na submissão, eu me rendo a um projeto não só de organização, mas um projeto celestial, um projeto de Deus para a terra. É isso que nós temos que entender, porque se eu começo a caminhar como a quem recebo ordem ou direcionamento ou algo de seres humanos, eu estou me perdendo no processo, porque esse é um desejo de Deus. O processo que nós trabalhamos aqui é para a organização, mas o discipulado, a essência do discipulado, ela é bíblica, ela é do próprio Cristo, certo? É só para a gente deixar claro no processo de ferro, afiando o ferro. Pode passar. As responsabilidades. Quando viu ele deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. No começo nós falamos do esforço, da minha parte, aquilo que eu posso fazer. O esforço, ele é de fato aquilo que eu posso me dedicar, a minha vida, aquilo que eu posso fazer. Se tem a parte de Deus, mas tem automaticamente a minha parte, a minha responsabilidade. O que eu estou fazendo para cumprir um discipulado genuíno? O que eu estou fazendo para me dedicar ao discipulado de Jesus? Qual é a minha dedicação? Qual é a minha parte do negócio? Entenda só, que Deus ele faz, que Deus ele dá o crescimento, que Deus ele faz todas as coisas, isso eu sei. Mas qual é a minha de discipulado? Nós estamos nos dedicando bem em tudo aquilo que nos propomos a fazer? Nós estamos absorvendo isso na nossa vida, entendendo que é de Jesus, a ponto de não pesar, a ponto de não cansar, porque se você faz a obra e não faz só, eu não estou dizendo que você não cansa, que você não tem aquele cansaço físico, que às vezes o cansaço é espiritual, às vezes você chega numa casa e está bem complicado, eu sei nisso. Tem dia que parece ser enfadado, quando você pega uma situação bem complicada de algum lá, eu sei disso tudo, mas o que você tem feito para se dedicar de forma espiritual a isso? Porque não temos como liderar pessoas de forma carnal, só conseguimos liderar coisas de Deus, coisas dadas por Deus, que Deus vai acrescentar se for de forma espiritual. É por isso que a nossa devocional ela tem que estar em dia, nossa oração, nossa leitura, como falamos no início, é a leitura da palavra que vai causar a transformação. Tudo tem um sentido para o crescimento, e o próprio processo de pastoreio mútuo, de relacionamento, eu tenho que entrar nessa vida, para que isso surta efeito na vida do outro. Ferramentas, elas são importantes. Nós temos o grupo de aliança, mas o grupo de aliança é uma vez na semana,
Então, o grupo de aliança, ele é uma ferramenta do discipulado, certo? Ele auxilia todo o processo, mas ele não é o discipulado na sua essência. Ele é apenas uma ferramenta. Tem um ponto bem interessante, que é do Robert Coleman, quando ele diz que Jesus não criou métodos para ganhar a multidão, ele preparou homens para que as multidões o seguissem. Ele se preocupa com pessoas, porque tendo pessoas com aquilo impresso no coração, eles podem ganhar multidões. Mas Jesus não se preocupou com um meio, com um formato ali para trabalhar toda uma multidão. Ele se preocupou com homens de caráter, homens cheios da presença, que pudessem replicar, que pudessem ensinar outros e que essas pessoas pudessem ganhar outros também. Então esse processo é o que nós vivemos hoje. Você tem que internalizar isso e entender que esse processo tem que ser vivenciado, e isso é na vida da igreja. É no dia a dia da igreja. E voltando agora para o texto, para a passagem, acredito que você conhece bem lá no tanque de Betesda, quando aquele paralítico ele é curado, Jesus faz uma pergunta, e aí nós estamos falando de responsabilidade. Existe uma responsabilidade que é de Deus, mas existe a nossa responsabilidade como homens de Deus, né? Homens e mulheres de Deus. Ele pergunta: você quer ser curado? Se você entende a partir disso, dessa pergunta, existe uma responsabilidade, dependendo da resposta dele, ele vai receber aquilo que ele está desejando. Você quer ser curado? Jesus passa a bola para ele. Ele, claro que queria ser curado, já estava há 38 anos naquela peleja. Então, existe a nossa responsabilidade, o nosso esforço, aquilo que nós podemos fazer. E claro, até a nossa energia, até a nossa força vem do Senhor, mas nós temos que nos movimentar. O Senhor vai lá, Ele te dá uma bênção, né? Ele diz, a bênção está lá na esquina, mas para tu chegar até na esquina, você tem que caminhar. Fica sentado esperando para tu ver se tu vai receber alguma coisa ou não vai, porque a bênção Ele já disse que está lá. Então, para você cumprir todo o processo, tem a exigência do seu próprio ser, do seu físico, do seu mental e, claro, do seu espiritual. Aquele homem desejava muito, ele recebeu, mas depois, quando Jesus encontra ele em um outro momento, ele diz, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Ele joga uma outra responsabilidade para ele. Se você estava assim há 38 anos... Pois acredito que o algo pior, ele já não era um jovem, já não era tão novo, poderia ser ele perder a salvação. Ele, não peca, continua do jeito que você está indo, se dedica ao Senhor. Talvez Jesus tivesse visto alguma coisa que estava fazendo ele sair ali do caminho daquilo que ele tinha recebido, não entendeu direito aquilo que ele tinha recebido, talvez, mas Jesus dá um toque nele, continua, persevera, não retrocede, porque mal tu estava antes, 38 anos, mas tem a sua responsabilidade. Vai e não peque, porque algo pior pode te acontecer, certo? Existe um processo de responsabilidade sobre as nossas vidas, essa é uma exigência do Senhor. Espero que você tenha entendido, absorvido no teu coração, porque o processo ele é totalmente de Deus. Nós só recebemos isso na nossa vida porque fazemos parte da igreja de Cristo, nós somos membros. E aí entenda só, em 2 Coríntios fala que nós recebemos coisas preciosas em vaso de barro, para que a gente não se glorie, porque é Deus quem faz, certo? O vaso de barro somos nós, é algo frágil, mas o que está dentro de nós é poderoso. Então não confie só na tua própria mão, confie mais no Senhor, se dedique ao Senhor, a coisas espirituais, que eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver bem a sua liderança e vai nos inspirar
eu quero, e aí eu como líder também, eu quero formar pessoas melhores do que eu, porque o reino ganhando, a minha comunidade de fé ganhando, isso alegra também o meu coração. Esse é o processo que alegra também o coração de Deus. Amém? Vamos orar? Ore comigo nessa manhã. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada discipulador, cada discípulo que vai se tornar um discipulador. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça eles no processo, para que o Senhor deposite coisas do céu, para que o Senhor acrescente dia após dia, de forma poderosa, como o Senhor sempre faz. Em nome de Jesus, continua nos conduzindo no processo da igreja, Pai, para alcançarmos mais vidas, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelas estratégias, pelos grupos de aliança, pela liderança estabelecida na igreja do Piauí. E agradecemos ao Senhor por estar dentro do negócio. Não fazemos nada e não queremos ir sem o Senhor. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos e já te peço a tua bênção sobre esse dia, Pai, e nos dá, Senhor, ótimo culto, Pai, cada um em suas igrejas, em nome de Jesus, Pai. Amém, glória a Deus. Valeu, gente, Deus abençoe.